Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a um novo vídeo no canal Minhas Planilhas. O meu nome é Gerson e hoje eu quero falar sobre uma novidade recente agora do Power BI, que é o OLS, Object Level Security, né? Ou segurança a nível de objeto, tá? Então na aula de hoje eu quero mostrar a diferença do RLS, que é o Row Level Security, segurança a nível de linha, com o OLS, Object Level Security, segurança a nível de objeto, tá? Então na aula de hoje a gente vai ver isso aí, como configurar e na prática ver como é que é online, como compartilha e muita coisa aí, tá? Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, não dói nada, é de graça e me ajuda muito, tá? E já aproveita e tapa o dedinho no joinha e bora pro vídeo. Então pessoal, eu tenho aqui um modelo, tá? Que é sobre um dashboard normal, tá? E a gente vai simular alguns cenários aqui do que a gente quer proibir, né, ou negar alguns acessos de alguns usuários para algum tipo de informação, tá? Então vamos começar a mostrar aqui como é que é o RLS, segurança a nível de linha e como é que ele funciona dentro do Power BI, tá? Para depois chegar no OLS, beleza? Então vamos lá. Vamos supor aqui que um usuário, alguns usuários, né? Para cada país nós temos um usuário que ele acessa as informações daquele país somente. Ele não pode acessar de outros países, tá? Então vamos pegar um exemplo de um usuário lá que eu quero que ele só veja informações do Canadá, beleza? Então para fazer o RLS você não tem um pré-requisito de alguma ferramenta externa, somente do Power BI Desktop, tá? Então bora lá. Para isso a gente vai lá em modelagem, na guia modelagem, e aqui em segurança, ó, a gente tem a opção aqui de gerenciar funções, beleza? A gente vai clicar ali e aqui a gente vai criar um nome de uma função, tá? Então a função aqui vai se chamar Canadá. E o que eu quero fazer? Eu quero que no território, tá? País, ele consiga ver somente aqui Canadá. Ok? Vou dar um ok. O Canadá, no caso, lá na tabela é sem acento, então tá correto. E vou dar um salvar. E a gente consegue simular então como ele vai ser exibido, né? Então exibir como, novamente aqui ó, em modelagem e exibir como. Vamos clicar aqui. Por exemplo, o Canadá agora, como que o usuário que está atrelado a essa função no Canadá, como ele vai visualizar? Muito bem, então ele já filtrou todas as linhas, tudo que ele vai mostrar para esse usuário é Canadá, tá? Então aqui em países, olha só, é Canadá. Opa. Todos os dados de faturamento, tá? Tudo os dados de faturamento, custo, lucro, tudo em relação a Canadá, tá? Produtos. O que ele faz, tá? Eu vou parar essa exibição aqui. Basicamente o que ele faz? Ele vai lá no território, no tabela território, eu coloquei que é só Canadá. Beleza, eu vou lá filtrar então só Canadá, tá? Ele vai mostrar isso aqui e consequentemente, né, a dimensão vai filtrar sempre a fato, né? O que ele faz lá na fato? Ele vai lá na fato, F vendas, ele pega o ID território que é o 6, tá, do Canadá, e ele mostra nesse formato aqui. Então todas as informações agora, tudo que está sendo exibido no meu modelo é sobre Canadá, tá? Porque ele filtrou as linhas que tem a ver com o Canadá. Então, Row Level Security, tá? Segurança nível de linha, ou seja, ele filtra todas as linhas e exibe somente aquelas linhas que você selecionou que serão exibidos para aquele usuário, beleza? Então, beleza. Então, entendendo que o conceito do RLS, a gente vai voltar aqui agora, então. Eu vou tirar os filtros aqui, vou limpar o filtro, vou lá no território e vou limpar o filtro aqui também. Muito bem, tá? Então, agora aqui novamente que eu tenho. Sabendo disso agora, depois junto com o OLS eu vou mostrar como é que o RLS funciona online, tá? Agora para a gente ver aqui como é que funciona o Object Level Security, né? Segurança nível de objeto, qual que é a diferença? No objeto eu posso proibir o acesso, negar o acesso a uma tabela específica, tá? Ou algumas tabelas, por exemplo, tabelas de medidas e também colunas, né? Aquelas colunas que eu não quero que exiba, tá? Então, por exemplo, não quero que nenhum usuário, que aquele usuário específico não veja nada em relação a país, nenhum país. Eu posso ir lá na tabela país e negar acesso dele. Então, tudo que aparece aqui no mapa, né, tabelas aqui, não vai exibir países, tá? No nosso exemplo, então, vamos fazer o seguinte cenário.
Eu vou compartilhar com alguns usuários lá do comercial só que eu não quero que eles vejam a parte de margem e custo do produto. Eu quero que eles só vejam o faturamento, as vendas, pedidos, tá? Mas lucro é uma coisa que só vai ficar para gerência financeira, por exemplo, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz? Novamente, a gente vai lá em modelagem e gerenciar funções aqui, tá? Gerenciar funções. E eu vou vir aqui, criar uma nova função e eu vou colocar aqui, sem custos, tá? Sem custos e lucro. Vou botar esse nome aqui, bem sugestivo. Opa! Então ficou aqui somente custos e lucro. Aqui eu não preciso aplicar nenhum filtro, tá? Porque aqui são filtros a nível de linha, né? Então eu vou dar um salvar e é só colocar o nome da função, não precisa fazer mais nada, tá? Aqui. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá no Tabular Editor, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para você instalar. Ele é gratuito, tá? Você não paga nada e é uma excelente ferramenta. Então eu já gravei mais de 10 aulas só sobre essa ferramenta lá no curso DAX Avançado. E eu vou lá no Tabular Editor, tá? E com ele você consegue mudar bastante coisa no seu modelo, tá? É bem legal. Inclusive automatizar algumas coisas. Então aqui, em Roles, né? Em Roles aqui a gente tem, o Canadá que a gente fez lá pro RLS, tá? E nós temos esse sem custo e sem lucro aqui, que a gente criou só um nome, né? Então por aqui, tá? Se eu quisesse por aqui usar o OLS, Object Level Security, tá? Eu poderia vir aqui, tá vendo que nós temos aqui em segurança, Role Level Security e Total Permissions lá no OLS, tá? Então aqui eu posso em Table e aqui eu posso negar acesso em tabelas, tá? Lá em medidas eu não quero que veja nada, em F-vendas, território, por exemplo, nada que seja em território, eu poderia vir aqui, tudo que tem a ver com território eu vou dar um none aqui e aí ele não teria mais acesso a nada sobre localização, tá? Eu vou deixar aqui por padrão, default aqui novamente. O que a gente quer? Eu quero que ele não tenha acesso a custos e nem lucro. Lembrando que o lucro, a margem é calculado em cima da coluna custos. Eu preciso do custo para calcular o lucro, tá? Em tudo que referencia o custo, então, não vai funcionar. Nem lucro, nem margem, somente ocultando a coluna custo, tá? Então, eu vou lá na tabela de F-vendas, aqui na tabela F-vendas, eu tenho aqui a tabela aqui, custo total produto, tá? Então esse custo total produto eu não quero que ele tenha acesso a essa coluna aqui. Consequentemente ele não vai ter acesso a lucro e margem. Então eu vou clicar nessa coluna aqui e percebo que aqui nós temos novamente o Object Level Security, tá? E eu vou vir aqui, eu vou selecionar aqui o sem custos e lucro, tá? Eu quero que quem tiver atribuído essa função não veja, tá? Vou colocar um none aqui, tá? Um none aqui, tá? Para a coluna custo total produto, tá? Então eu vou dar um salvar aqui ou Ctrl S, tá? E eu vou fechar. Muito bem. Então tá, pessoal, Object Level Security eu vou precisar criar primeiro o nome de uma função e depois lá no Tabular Editor atribuir, tá? Que tabela ou coluna eu não quero que exiba para aquela função, beleza? A gente pode simular agora o OLS aqui também, Eu posso em modelagem, exibir como, e eu vou usar aqui, sem custos e lucro, tá? E vou clicar em OK. Percebam que tudo que tem a ver agora com lucro, margem e custos, ele não está sendo exibido, Tanto aqui, 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 aqui e aqui, tá? Inclusive, se eu usar meu tooltip aqui, onde tem os dados de custo, lá no tooltip também não exibe, tá? Então, tudo que tem relacionado àquela coluna, ele não vai exibir. Legal, né? Então, vamos lá. Eu vou parar a exibição e agora a gente vai ver como é que funciona a parte online, tá? Do OLS e RLS. Então, eu vou primeiro agora publicar esse aqui lá no meu Workspace. Vou publicar. Vamos salvar. E eu vou selecionar meu Workspace aqui. Vou pegar a aula Power BI mesmo, selecionar. Eu vou esperar ele publicar aqui. Então agora que ele está publicado, eu vou clicar no link mesmo para ele abrir direto aqui direto no meu relatório, tá? Então olha só,
eu não atribuí para nenhum usuário ainda, ou seja, tanto o RLS como o OLS, tá? Ele não está habilitado aqui porque a gente precisa habilitar para quais usuários aquelas funções serão atribuídas, tá? Eu tenho um outro usuário do Power BI, então eu vou atribuir isso para outro usuário para a gente ver como é que funciona o teste, tá? Então eu vou aqui no meu Workspace mesmo, eu tenho aqui, ó, no Object Level Security, tá? Eu tenho aqui o conjunto de dados, tá? Então eu vou pegar esses 3 pontinhos aqui e eu vou lá em segurança. Agora percebam que lá em segurança nós temos o Canadá, que a gente simulou lá o RLS, e também o sem custo sem lucro, que é o OLS, tá? Então eu vou mostrar como é que funciona primeiro o RLS, tá? Então eu vou aqui no Canadá e eu vou atribuir isso lá para o meu outro usuário, gerson@minhasplanilhas, tá? E eu vou adicionar aqui e salvar. Então lembra que, ó, esse meu acesso aqui é do e-mail contato@minhasplanilhas, tá? E eu tenho outro e-mail com gerson@minhasplanilhas. Então tá, eu tenho aqui, eu vou criar um aplicativo para compartilhar que eu acho melhor, tá? Então eu vou criar um aplicativo aqui, eu vou botar aqui, ó, um RLS e OLS. Opa. E ORLS. Eu vou dar aqui aula Power BI mesmo. Aula Power BI RLS. Muito bem. E OLS. Vai ser o nome do meu aplicativo, tá? Então, navegação, eu tirei lá para outro relatório, só quero que apareça esse relatório aqui. Em permissões, então, eu posso deixar para toda a organização ou, novamente, esse aplicativo eu quero que seja somente para o usuário gerson@minhasplanilhas. Aqui, então, vou deixar permitir, né, que todos tenham acesso ao aplicativo aqui. E vou dar um publicar aqui. E publicar. Muito bem, o aplicativo já está publicado. Então, se eu vir aqui no aplicativo, para mim não vai mudar novamente nada, tá? Porque esse aplicativo aqui, a regra a gente colocou para o outro usuário. Então, eu vou entrar lá no meu outro usuário agora para a gente ver como é que ele se comporta, tá? Então, olha só, eu estou aqui com o meu outro, né, usuário, ó, estou com o gerson@minhasplanilhas. Eu vou lá em aplicativos agora, obter aplicativos, tá? Nós temos um aqui, ó, para aplicativos organizacionais. Eu vou clicar aqui em obter agora. Então ele carregou para mim. Percebam agora que aqui no mapa, ó, só está aparecendo aqui o Canadá, tá? Se eu mudar aqui para gráfico, ó, somente o Canadá, tá? Então tudo isso aqui agora a gente está usando o RLS que a gente aplicou lá para o usuário gerson@minhasplanilhas, que ele tenha somente visões de Canadá. Então todos os dados do meu painel é em relação a Canadá, tá? Muito bem. Agora a gente vai usar o Object Level Security, tá? Então eu vou voltar lá no meu outro usuário. Então eu vou voltar aqui. E lá no meu Workspace de aulas Power BI, eu vou lá no Object Level Security novamente e em segurança, tá? Então aqui eu vou tirar esse usuário aqui do RLS, vou salvar. E aqui no sem custos e lucro, ó, eu vou atribuir agora o Object Level Security para gerson@minhasplanilhas. Vou dar adicionar e salvar, tá? Então agora a gente vai trabalhar com OLS. Eu posso simular aqui também como é que visualiza antes de atualizar a publicação lá. Eu posso vir aqui, testar como função. E ó, percebam que ó, eu estou testando, né? Todos esses dados que tem custos, lucro, margem, né? Não estão mais exibindo, beleza? Então eu vou voltar aqui. Tá feito, então. Eu vou lá no meu outro usuário novamente. E vou dar um atualizar aqui. Então perceba que ele já aplicou aqui as mudanças no relatório, tá? Só de salvar lá, não preciso atualizar o aplicativo, tá? Só atualizar a página. E perceba que agora aqui, ó, tudo que tem relacionado a custos e lucro, ele não exibe, tá? Então OLS, Object Level Security, tá? Então eu posso clicar em ver detalhes, ó, né? Então algo de errado, tá? Ele vai mostrar aqui um erro, tá? Então é assim mesmo, beleza? Eu acho que, né, uma sugestão seria colocar um erro ali, acesso não permitido por OLS ou RLS, que seria legal, né? Então fica assim, tá? OLS, então, a nível de objeto. Então, se eu passar o tooltip aqui também, ó, o custo também não vai ser exibido, beleza?
Espero que tenha agregado aí essa mais aula para vocês, que tenha tirado todas essas dúvidas. Deixe seu comentário no vídeo, o que achou dele, tá? E não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo lá com seus amigos, que com certeza eles vão gostar, tá bom? Um forte abraço para vocês, pessoal. Valeu!